Capítulo 28. Como me conduziram ao Cunhambebe, seu mais alto chefe, e como lá me trataram. Alguns dias depois, conduziram-me a uma outra aldeia que chamavam Arirabe, ao chefe Cunhambebe. Este era o mais nobre dentre todos os chefes. Em sua morada haviam se reunido ainda alguns outros, e à sua maneira tinham preparado uma grande festa. Queriam também ver-me, por isso ordenou o Cunhambebe que fosse eu trazido para lá naquele dia. Quando vinha me aproximando das choças, ouvi um grande alarido. Cantavam e tocavam em seus instrumentos de sopro. Diante das choças estavam espetadas cerca de 15 cabeças sobre postes. Eram cabeças de maracajás, seus inimigos, e que eles haviam devorado. Enquanto me faziam passar ao pé delas, contaram-me que as cabeças eram de contrários seus, os maracajás. Isto me horrorizou. Pensei que eles iriam fazer assim comigo. A nossa entrada em uma das choças foi um dos meus guardas à frente e gritou em voz alta para que todos ouvissem. Aqui trago o escravo, o português. Ele achava que era belo espetáculo ver-se como alguém tinha um inimigo em seu poder, e discursava ainda muitas outras coisas. Isto é muito usado entre eles. Conduziu-me então ao sítio do chefe, que aí se achava sentado com outros a beber. Haviam se embriagado com o cauim, olharam-me irados e disseram: Vieste como inimigo nosso? Respondi: Vim, não porém como vosso inimigo. Com isto deram-me também de beber. Do chefe Cunhambebe já tinha ouvido falar muito. Devia ser um grande homem e um grande tirano que com prazer comia carne humana. Um dos selvagens pareceu-me que devia ser esse chefe. Dirigi-me para ele e disse-lhe assim em sua linguagem como gostam eles de ouvir. És tu, Cunhambebe? Ainda vives? Sim, respondeu ele, ainda vivo. Pois bem, disse eu então, muito ouvi sobre ti e que és um homem de grande fama. Levantou-se ele então, passando por mim empavonado e muito lisonjeado. Segundo o costume, trazia uma grande pedra redonda de cor verde enfiada ao lábio. Além disso, tinha um colar branco de conchas de mariscos, como as usam os índios à guisa de ornato, penduradas ao pescoço, que teria certamente 6 braças de comprimento. Por tais ornatos, vi que devia ser um dos mais nobres. Sentou-se após de novo e perguntou-me qual o plano de ataque de seus inimigos, os tupiniquins e os portugueses. E a seguir perguntou por que eu tinha querido atirar sobre eles na região de Bertioga, pois tinha sabido que eu estava empregado como artilheiro contra eles. Respondi que os portugueses me haviam lá posto e que eu tinha que fazer o meu serviço, ao que replicou que eu próprio era um português. Ao francês que me procurara, chamou então de filho. Este lhe havia dito que eu não pudera entendê-lo e era legítimo português. Eu repliquei então: sim, é verdade, há muito que saí da terra francesa e esqueci a língua. Disse ele, a propósito, que já tinha ajudado a aprisionar e a comer 5 portugueses. Estes todos haviam pretextado que eram franceses e tinham assim mentido. Isto era tão claro que eu dei a minha vida por perdida e me recomendei à vontade divina. Pude apenas concluir das suas palavras que devia morrer. Recomeçou ele, porém, a interrogar o que diziam dele os portugueses, pois deviam temê-lo grandemente. Respondi: sim, falam muito de ti e das terríveis guerras que sempre conduzes contra eles. Porém agora fortificaram melhor Bertioga. Sim, respondeu ele, iria capturá-los na floresta um a um como me haviam capturado. Disse-lhe ainda: os teus verdadeiros inimigos, os tupiniquins, preparam 25 canoas e virão logo atacar tua terra. E assim aconteceu. Enquanto deste modo interrogava,
Permaneciam os outros perto e ouviam. Numa palavra, perguntou muito e contou muito. Gabou-se de ter já matado muito português e muitos outros selvagens que eram seus inimigos. Durante isso, toda a bebida que havia na choça tinha sido sorvida. Finalizou, portanto, a entrevista, porque iam para uma outra choça para continuar a beber. Lá servi-lhes de mofa. O filho do chefe Cunhambebe amarrou-me as pernas em 3 lugares e eu devia, assim, com os pés ligados, saltar pela choça. Com isto riam e exclamavam: "Aí vem pulando o nosso manjar." Perguntei então ao meu amo, que para aí me tinha conduzido, se me havia trazido para matar-me. Respondeu que não, mas que apenas era costume tratar assim aos escravos estrangeiros. E desataram-me as cordas das pernas. Aproximaram-se de mim então e apalparam-me a carne. Um dizia que o couro da cabeça lhe pertencia, outro que a coxa lhe cabia. Tive que cantar-lhes alguma coisa e entoei cantos religiosos que precisei explicar-lhes em sua língua. Disse: "Cantei sobre o meu Deus." Responderam que o meu Deus era uma imundície, em sua língua, Teuíra. As palavras me doeram e pensei comigo: "Ó, tu bom Deus, tens às vezes que tolerar muito." No outro dia, quando toda a gente na aldeia me havia visto e expandido sua alegria à minha custa, disse o chefe Cunhambebe aos meus guardas que deviam atentar bem sobre mim. Conduziram-me depois para fora da choça, a fim de recambiar-me para Ubatuba, onde devia ser sacrificado. Zombavam de mim, dizendo que queriam vir logo à cabana do meu amo para comer-me e beber junto. Meu amo, porém, consolava-me com persistência e dizia que não me matariam tão cedo. Capítulo 29. Como os tupiniquins vieram em 25 canoas, o que eu havia predito ao chefe, e atacaram a aldeia na qual eu estava. Eu já havia dito que os amigos dos portugueses, os tupiniquins, mesmo antes do meu aprisionamento, planejavam uma expedição guerreira contra os tupinambás. Agora vieram eles com 25 canoas e assaltaram uma manhã a aldeia. Como atacassem as choças e começassem a atirar todos juntos, encheram-se os assaltados de grande pânico e as mulheres quiseram fugir. Então lhes disse: "Vós me tendes por um português, por vosso inimigo. Dai-me agora um arco e flechas e desatai-me as amarras, então eu vos ajudarei a defender as choças." Deram também a mim um arco e flechas. Gritei e atirei à sua moda tão bem quanto me era possível, e dizia-lhes que precisavam ser corajosos. Não haveria perigo nenhum. Era minha intenção com isso escapar através da estacada que rodeava as cabanas e desertar para os atacantes, pois estes me conheciam bem e sabiam também que eu estava na aldeia. Continuava, porém, guardado demais. Quando os tupiniquins viram que nada podiam conseguir, retiraram-se para suas canoas e foram-se. Assim que se afastaram, fiquei de novo sob amarras.